dois, três. Quando eu contar, era uma vez. Era uma vez um rio que sonhava ser oceano. Ele ouviu dizer que o oceano era um imenso azul de diversos tons. E ele, gente, ele era apenas água transparente. E ficava pensando, por que ele não podia ter cor? Por que ele não podia ter cheiros? Um peixinho que morava nas suas águas limpas e transparentes não gostava de ver o rio assim tão triste. E sabe o que ele fazia? Ele vinha lá do fundo do rio e começava a saltar, 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 e o rio só falava assim: para, tá me fazendo cócegas. Mas o peixinho parava? Não parava não. E o rio saía fazendo S por onde passava, e o peixinho juntos. Bem, o tempo ia passando e algumas pessoas descobriram esse rio e ficaram encantadas com sua água transparente e tão fresquinha. E começaram a pensar, por que eu não mudo para cá? Construo uma casa aqui bem na margem do rio e vou poder ter água fresquinha todos os dias, poder pescar. E assim começaram a fazer. Tiraram uma árvore ali, uma árvore acolá, e o rio começou a ficar observando aquilo. Ele não estava acostumado com as pessoas, essa fauna tão diferente dos bichos dele do rio. Mas nem tudo era assim tão ruim. Tinha uma menina muito especial. Essa menina, ela adorava as árvores do rio. E tinha uma árvore especial, que ela subia lá no cima, e de lá, depois de comer essa fruta predileta, ela caía na água do rio. Ela sabia que ali era o local mais profundo do rio e que não havia pedras, era só diversão. Então, começava a nadar. Nadava, e não é, gente, que ela também fazia cócegas do rio? O peixinho ficava morrendo de ciúmes, mas só ele é que fazia as cócegas mais gostosas. Bem, o tempo continuou passando, mais pessoas foram chegando naquele rio e mais árvores foram derrubadas. Serra, serra, serrador, vai serrando a sua árvore. Serra, serra, serrador, vai serrando a sua árvore. Serra, serra, serrador. Eram várias árvores derrubadas e o rio começou a perceber que aquilo não seria nada bom, pois ia acabar com o concurso das raízes das árvores que mais bebiam a água do rio naquele período de muita chuva, que ele se avolumava e queria invadir tudo. E foi assim que aconteceu. O tempo continuou passando e quando veio aquela primeira chuva que começou fininha e que foi aumentando até se transformar numa tempestade, e a água do rio que foi avolumando, avolumando, e o rio foi crescendo, crescendo, e como ele nunca tinha visto a sua força, ele começou a sair invadindo as casas todas, levando tudo o que encontrava, pessoas, móveis e até gente. O gado que pastava às margens do seu rio, o rio também levava. Não conhecia mesmo toda aquela força que ele tinha. E quando ele viu, de repente, a cara da menina, falou: não, a menina não, eu não posso fazer mal à menina. Mas a menina foi muito esperta. Ela subiu no telhado da sua casa e junto com seu cachorrinho, ficou aguardando a água do rio baixar. E quando a água baixou, as pessoas pegaram o rio como se ele fosse um animal selvagem e o trancaram numa barragem. E ali preso, ele já não podia mais seguir em S. Era apenas um ó, profundo e triste. As pessoas, achando que o rio já não valia nada, não servia para nada, começaram a jogar esgoto no rio e começaram a jogar lixo. E com o tempo,
o rio foi ganhando uma cor e foi ganhando cheiros. Vocês lembram, no início da história, que o rio queria ganhar uma cor, queria ganhar um cheiro? Mas será que seria essa cor? Eu acho que o rio pensava numa cor como um verde, um roxo, ou quem sabe amarelo, rosa, multicor. Mas não, gente, não. O rio ganhou uma cor sem graça e muito, muito fedorenta. O rio cada vez ia perdendo mais água, cada vez ia ficando mais um filetinho de água. Foi nesse período que chegou uma moça na cidade. Ela foi muito bem-vinda. Tinha saído para estudar fora e voltou com um diploma de bióloga. E mais do que bióloga, ela se especializou em limnologia. Sim, é uma ciência que estuda as águas dos rios. Ela era tão apaixonada pelo rio da sua cidade. E quando chegou na cidade, a primeira coisa que ela fez foi ver o rio. E quando ela chegou, que encontrou aquele filete de água fedorenta, ela se sentou à margem do rio e chorou. Chorando, quando aquela lágrima caiu na água do rio, lembrou o sonho dele de conhecer o mar. Olhou para a menina e até sorriu. E a menina, então, ela se levantou e chamou todos da cidade. Chamou os velhos, os jovens, bebês, crianças, até os animais. E começou a contar a história de um rio, a importância do rio. E ela contou com tanta emoção, com tanta paixão, que as pessoas começaram a entender. Fizeram um mutirão. E a primeira coisa que fizeram? Derrubaram a barragem. E depois tiraram todas as casas da margem do rio e plantaram árvores. Com o tempo, o rio deixou de ter essa cor e foi ganhando de volta aquela sua cor transparente, o que o rio agora entendia. Por que das suas águas tão transparentes? Da sua importância. E agora ele podia seguir o seu sonho de conhecer o mar e se tornar oceano. O peixinho, gente, o peixinho não aguentou a poluição e morreu. Mas o rio seguia lembrando dele, cantando uma canção que todo mundo conhece. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Chegando no mar, o rio conheceu um outro peixinho. Não. Esse peixinho, ele não sabia fazer cócegas, mas ele sabia fazer uma coisa muito bacana. Ele sabia contar histórias. Como eu sei? Porque foi ele que me contou essa história. E o nome dele? Abudef Duf Saxatilis. Mas pode chamá-lo de Sargentinho. Quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. E assim, essa história chegou ao fim. Entrou pelo meu ouvido, saiu pela minha boca. E qualquer dia, eu lhe conto outra